Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, um excelente dia para vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rede Conecta, a retransmissora Rede Brasil. E, como sempre, estamos acostumados aqui de segunda a sábado, estamos juntos aqui, segunda, quarta e sexta, 13h. Terça e quinta, 18h05. E no sábado, ao meio-dia. Sempre um prazerzão, né? A gente trocar informações e trazer convidados, pessoas importantes no contexto cultural, no contexto político, enfim, o que faz a nossa vida no dia a dia. E hoje estou recebendo aqui a Grazi Orzenon, ela é musicoterapeuta, compositora, e vai nos dar o prazer de bater um papo gostoso. É super bacana. Você estava me dizendo, Gra, que você é uma ararense da Gema. E que orgulho, eu amo essa cidade, se você me permite. Eu amo também. Primeiro, boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Prazerzão. Prazer enorme estar aqui. Eu sou ararense verdadeira, né? Entendi. Ararense da Gema. Acho que ararense tem mania de falar mal de ararense às vezes. Fala, porque Araras isso, porque Araras isso. Mas eu acho que ao longo da vivência, hoje eu amo Araras. Hoje eu posso dizer que eu amo Araras. Demorei para amar, viu? Acho que a vida aqui na adolescência, numa cidade pequena, especialmente para quem gosta de cultura, era uma vida restrita. Mas hoje em dia, primeiro que a cidade cresceu, a cultura da cidade cresceu, a mentalidade das pessoas é outra em relação à cultura e a internet leva a gente para o mundo, né? Hoje eu quero ficar aqui. Você sabe o que me atrai, me aproxima e me fez apaixonar pela cidade? Foi a liberdade que eu tive na infância aqui, de poder transitar de um lugar para o outro com a maior tranquilidade do mundo, independente do horário. Anos 60 é a minha referência, se é que você me entende. Mas olha, tudo que a gente faz na vida, a gente sofre influências, não é? Ou é de família, ou é de admiração de algum ídolo, enfim. No teu caso, a música, como é que ela chegou na tua vida assim? Eu comecei a tocar violão com 10 anos. Com 10 anos, sobre influência do meu pai, mas porque meu pai tocava muito mal. Sei. Meu pai começou a tocar violão, então ele fazia aula de violão. Aí eu queria cantar com ele tocava, eu cantava. Só que não era, sabe? Não era. E aí eu vendo ele tocar, passei a querer tocar também. Então eu fui fazer aula de violão aos 10 anos com a mesma professora que na época ensinou meu pai. A carreira do meu pai durou um ano, assim, não seguiu e eu acabei nunca mais deixando o instrumento de lado. Olha, se eu te falar, assim, a influência, claro que era o rádio, não é? Que era o equipamento mais próximo que a gente tinha, depois o advento da televisão, que começaram os shows e tal. Mas era o rádio. E minha mãe comprava muito revista do rádio. E na revista do rádio tinha alguns artistas e algumas fotos que tinham algumas posições. E eu, de ouvidão legal, a gente vai indo, quem quer vai buscar, não é? E aí acabava saindo, você viu o tom, você falou, opa, aqui combina com tal. Você que é da área de música, você sabe exatamente o que eu estou falando. Profissionalmente, quando é que você decide? Falou, olha, eu acho que eu vou atuar fortemente nessa área para contribuir com as pessoas, em todos os sentidos, né? Sim, eu acho que eu acabei não decidindo. Assim, eu comecei a tocar com 10, 11, 12, sempre foi o meu grande hobby. Com 16, eu passei a dar aula de violão para amigos, porque eu tinha amigos que queriam tocar, e aí a aula de violão era um negócio muito assim, vai aprender isso, vai aprender aquilo, não era um negócio muito aberto, sabe? Então, eu comecei a dar aula para alguns amigos que queriam tocar as músicas que eu tocava. E aí daí eu arrumei um emprego numa escola de violão, aí resolvi então, depois do colegial, que eu ia fazer conservatório. Sim. Até cair nas crianças. Você fez aqui ou fez fora daqui? Tem conservatório aqui? Não tem. Na época tinha em Rio Claro. Sei. Aí comecei a fazer. E aí, então já estava com uma experiência de aula de violão, e aí tinha uma amiga minha que trabalhava numa escola, e a professora de música se aposentou. Ela falou, ela tinha uma apresentação para fazer em dezembro, assim. Ela falou, olha, você não quer cobrir para mim? A professora saiu, isso era outubro. Eu fui porque eu precisava de dinheiro. E aí eu fiquei de outubro a dezembro, a gente se apresentou. Em janeiro eu fui contratada como professora do coral infantil
E em julho do mesmo ano eu deixei o conservatório e falei, não, eu vou trabalhar com criança, não quero mais dar aula de violão clássico. Eu vi que as crianças era um terreno fértil que eu podia plantar, entendeu? E aí isso mudou tudo. A música, ela como elemento de influência, ela é total. Porque ela é como se fosse uma máquina do tempo. Quando você ouve uma música, você se remete ao passado. O presente faz a sua trilha sonora, que vai virar lembrança um dia, e o futuro é sempre aquela expectativa do que vem de novo. Eu fico imaginando na tua cabeça, como compositora, os elementos, né, do dia a dia que cercava e cerca você para poder materializar aquilo que está aqui e aqui. E eu quero te ouvir agora. Assim, ó, eu compus, desde sempre eu fazia composição de músicas que eu achava que eram músicas adultas, assim. Tô falando de 16, 17, Perfeito. 18. Quando as crianças entraram na minha vida, elas entraram de um jeito que eu parei até de compor música para gente grande, eu passei a compor para criança. E hoje em dia o meu trabalho, inclusive de composição, ele é focado 100% nas crianças. Quer ouvir aqui? Por favor. Privilégio. Vamos lá. Olha só, a primeira... Como que chama o pé do cachorro, Paulo? É uma pata. Pata. E o pé do gato? É pata também. É a pata também. do gato. E o pé do pato? É pé de pato. E o pé da pata? É pé de pata. É pé de pata, né? E aí eu fiz essa música para explicar isso aqui para as crianças, ó. Sei. O pé do cachorro chama pata. O pé do gatinho pata é. O pé do elefante chama pata, mas a pata do pato chama pé. A pata do pato chama pé. A pata da pata chama pé. O pé de todo bicho chama pata, mas a pata do pato chama pé. O pé do boizinho chama pata. O pé da ovelha pata é. O pé da girafa chama pata, mas a pata do pato chama pé. A pata do pato chama pé. A pata da pata chama pé. O pé de todo bicho chama pata, mas a pata do pato chama pé. É pé de pato. Maravilhoso. E para a criança, ela absorve isso de uma tal Sim, maneira sim. que é muito mais fácil, e quando ela tiver 50, 60 anos, ela vai ouvir essa música exatamente. E vai entender o sentido espetacular Como a gente disso. canta o Pato Pateta até hoje, né? Enfim, são músicas... A minha ideia é essa, é fazer de uma forma lúdica, que eu ensine alguma coisa, mas que também faça a criança se divertir. Você sabe que a gente tinha, claro, diversas matérias no ginásio, não é? Mas uma coisa que prendia, e eu gostava muito, era sempre quando tinha aula de música. Sim, eu não sim. sei se no segundo ciclo ainda tem. Você dá aula para o pessoal do eu dou aula atualmente para educação né? infantil. Sei. Acho que no ciclo 2, assim, de Fundamental 2, não tem mais. E, infelizmente, obrigatório não é mais. E nenhum. É assim, eles colocaram dentro da matéria de artes o conteúdo de música. O que faria sentido se você tivesse pelo menos aí 3 aulas de artes na semana. Porque aí você trabalha música, você trabalha artes plásticas, você trabalha teatro, enfim. Então, é um buraco na educação brasileira, sabe? Fora a sua aula para as crianças na escola, você tem um mini conservatório, vamos chamar assim, uma escola de música? Eu fiquei dentro da escola, eu dei aula particular de violão durante muito tempo. Assim, eu comecei assim fui. Tá. Mesmo já na escola, eu dava aula particular de violão ainda, até chegar na musicoterapia. Tá. Aí, quando eu fui me aperfeiçoar na musicoterapia, eu estou passando ainda por um processo de transição de carreira, né? Sei. Porque é o momento que eu não quero deixar a escola, mas ao mesmo tempo a musicoterapia, ela traz a música na sua forma mais completa, que é a hora que eu consigo tirar da música tudo que ela tem para me dar e usar isso para ajudar as crianças de um jeito muito mais intenso. Efetivamente você percebe essa diferença? Eu não tenho dúvida nenhuma, assim. Porque tem uma coisa muito comum, eu trabalho com crianças atípicas,
de diversas formas, mas atualmente 70%, 80% dos meus pacientes que deixam de ser alunos, né, eles estão no espectro do autismo. E aparece muitas crianças que não se comunicam, mas cantam. Sim. Não vou dizer que elas não falam, mas cantam, porque elas falam. Sim. Mas elas não respondem, elas cantam. Entendi. Então você pergunta o nome, não fala, você pede para escolher, não escolhe, mas aí você canta o sapo não lava o pé e a criança canta o sapo não lava o pé. O que impressiona é que o autista, ele quando se dedica a uma determinada área, ele faz com a perfeição que ninguém mais faz, né? É um espectro, né? Dentro dele, a gente Sim. nunca vai ver um autista igual ao outro. Sim. Mas a música, ela é uma coisa que a grande maioria deles se identifica e gosta. Então, pode falar. Não, eu queria pedir para você tocar uma musiquinha que você usa na sua terapia lá com as crianças. É assim, eu uso... a primeira coisa que que eu faço com a criança é ouvir os pais, né? Então, a gente vai montar o plano terapêutico de acordo com o que a criança gosta de ouvir. Então, mas basicamente são músicas de livre repertório infantil, tipo o sapo não lava o pé. Tá. O que acontece? A ecolalia é uma coisa muito comum no autismo. O que é ecolalia? Eu te pergunto assim, como é seu nome? Ao invés de responder, meu nome é Paulo, você responde, como é seu nome? Então você só repete o que eu falo. Tá. Qual você quer? Qual você quer? E a música, de uma forma ou outra, não deixa de ser uma espécie de ecolalia contínua, porque você já canta o que você sabe. Só que eu estou cantando com a criança, né? O sapo não lava o pé, a criança está comigo. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que, e a criança fala chulé. Então ela passa a falar sozinho, aí eu passo a tirar. Tá. O sapo não lava o pé. Aí ele fala. Não, pé. Exatamente. Ele vai aí completando. fala. Isso. Então a música, ela, de uma forma ou outra, eu canto o sapo não lava o. Ele não vai responder o sapo não lava o. Tá. Ele vai falar pé. Não lava. E aí, dessa forma, a gente consegue aos poucos ir trabalhando essa coisa da fala. Gra, é um trabalho infinito, é um trabalho que não se para, que não se deve parar, porque a criança, na medida em que o tempo passa, ela vai ganhando idade, vai crescendo. Sim. Você deve ter esse referencial do mais novinho, até que período você trabalha em cima? É assim, é difícil, porque a musicoterapia, qual é a diferença da musicalização infantil para a musicoterapia? Na musicalização, eu quero ensinar a criança a tocar. Perfeito. Então, quando eu estou ensinando musicalização para crianças de 2 anos, 1 ano e meio, até 5, a criança passa pela experiência de conhecer todos os instrumentos. Bateria, então a gente chama de famílias. Tá. Família da percussão, família das cordas, família do sopro, para depois ela escolher qual instrumento ela quer oficialmente tocar. Na musicoterapia, a música ela não é o fim, ela é um meio. Eu uso a música para tirar das crianças outras coisas. Entendi. Mas, de qualquer forma, cognitivamente, a música é uma das poucas atividades que trabalham os dois lados do cérebro simultaneamente. Então, estudar música é bom para o autista, para o não autista, é bom para o jovem, é bom para a criança, é bom para o idoso, é bom para todo mundo. Principalmente para o idoso. Exatamente. Então, assim, não tem uma coisa muito... É claro que você vai atingindo os objetivos terapêuticos. Então, nesse momento, eu quero atingir qual objetivo terapêutico? Eu quero ajudar a criança a falar. E eu digo ajudar porque é uma equipe. Tá. Né? Ela está fazendo musicoterapia, mas ela está fazendo fono, ela está fazendo terapia ABA, ela está fazendo terapia ocupacional. Não dá para falar assim, olha, foi isso que fez. É um conjunto. É um conjunto. Sim. E aí, eu quero ajudar essa criança a falar, beleza, eu resolvi isso. E agora? Onde mais eu posso chegar com a música? Não, já cheguei aqui. Enfim, assim a gente vai. Você sabe que em casa tem um violão, tem uma guitarra e tem um piano. E eu lembro que eu amava violão. E aí o filho, um dia, botei professor, depois de 3 meses eu fui ver, falei, não vou fazer isso com o menino, ele não é da área, ele não gosta. E eu agradeci ao professor, sorte dele que a gente pagava adiantado, acho que baseado nisso já, e merecidamente. Sim. Eu falei, filho, você não gosta, né? Ele olhou para mim e falou... Se não quer, é isso, assim, exige
uma coisa de você gostar daquilo. Ao mesmo tempo, a gente passa por um momento, não estou nem falando do seu filho, porque eu não sei há quanto tempo isso foi, nem a idade dele. Ele era pequenininho. Mas a gente passa por um momento hoje em dia tenso das pessoas quererem tocar, mas não quererem estudar. Entendeu? Aí estou falando do adolescente, sabe? Não, é geral. Típico, assim, eu quero tocar, que legal, Pronto, já quero sai tocar. tocando, não é por aí. E o violão, ele é um instrumento muito popular no Brasil. E isso faz com que as pessoas achem que ele seja fácil de tocar. E não é. O que você que toca sabe que não é. Porque se você não colocar o dedo exato, no lugar exato, é diferente do piano, não desmerecendo meus colegas pianistas, piano você coloca o dedo lá, sai o som. A bateria, por isso que a gente indica para crianças pequenas, assim, começa pelo piano, pelo teclado. Agora, o violão, você vai colocar o dedo, se você não colocar certo, não sai o som, e aí tem que mudar rápido. E assim, e aí acho que a vida na rede social, na internet, ela quer que você pegue e vá numa aula e aprenda uma música por aula. E a coordenação motora fala muito alto no violão, né? Sim, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que... O violão, ele não vai tocar sozinho, não adianta você dormir em cima dele e pegar por osmose. Você tem que estudar todo dia como qualquer instrumento, como qualquer habilidade, né? Não adianta você correr um dia só, fazer academia um dia só, mas a juventude hoje em dia... Gra, eu queria te agradecer, eu sei que é muito extenso a tua área, ela é muito importante para as pessoas, para os pais, para os filhos, e quando você tiver alguma coisa de novidade que você entender, você está convidado para voltar, para a gente bater um papo com mais tranquilidade. Com prazer. E olha, sensacional o teu trabalho. Muito Parabéns, obrigada. viu? Para fechar, o que você falaria para as famílias que têm problema de autismo com os filhos? Acho que o grande recado é, primeiro, que não existe um autista igual ao outro, então não compare seu filho. Né? Porque aquela criança conseguiu determinado resultado com determinada terapia, enfim. E que é um trabalho conjunto. Escolha os terapeutas, escolha a clínica e confie no trabalho do terapeuta. Porque às vezes a gente quer fazer um trabalho e esse trabalho ele não é de um dia para o outro. Como eu acabei de falar, que o instrumento não toca sozinho, a terapia... ela é um processo longo, né? A gente vai acompanhar a criança ao longo do desenvolvimento dela. Então, assim, encontrou uma equipe, confiou na equipe, encontrou um médico que confia no médico, confia, entrega e vamos junto. Aonde é que eu te acho na rede social? Você me acha no canal musical da Gra. O canal musical da Gra, ele existe no YouTube, que tem lá, tem atividades musicais, tem ensino a fazer instrumento, tem música, enfim. Então, canal musical da Gra no YouTube, canal musical da Gra no Instagram, lá tem muito sobre musicoterapia. Tá. E nas plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, também canal musical da Gra, vocês encontram as minhas músicas autorais. Maravilha! Beijo para você. Obrigada, Paulo. Nós voltamos já, viu? Até já. Olha, é um prazer sempre a gente estar junto aqui pela Rede Conecta, a nossa retransmissora Rede Brasil, porque nós vamos guindar pessoas que verdadeiramente têm uma interferência extremamente positiva no contexto da sociedade, enfim, nos lugares que nós habitualmente frequentamos ou não, e a gente sabe que tem uma série de profissionais que emprestam o seu talento, enfim, a sua dedicação. E aqui no programa a gente faz questão de partilhar esse momento de conhecimento com vocês, porque tem muita coisa que acontece ao nosso redor que às vezes a gente nem tem noção disso, não é? Cada um preocupado com o seu dia a dia, né? Estou recebendo um engenheiro agrônomo hoje aqui, é o Rafael Garcia, ele é CEO da Agrobiológica, é isso?
Exatamente. E sustentabilidade ou agrobiológica? Agrobiológica, sustentabilidade. Sustentabilidade. Quando é que você teve a ideia de montar essa empresa, enfim, e aonde você atua especificamente? Vamos lá, essa empresa ela nasce de uma demanda que existia de insumos para uma agricultura mais natural, mais limpa. Né? Anos atrás havia muito forte o conceito de duas agriculturas no Brasil, que era a agricultura orgânica e uma agricultura não orgânica, convencional, vamos chamar. Perfeito. E faz em torno de 10, 12 anos que, na verdade, você está tendo uma miscigenação dessas duas agriculturas. O produtor convencional, ele quer cada vez reduzir o uso de produtos químicos na sua lavoura. Sim. E a agricultura orgânica tinha muitas ferramentas que poderiam ser usadas nessa agricultura convencional e não utilizavam. Então a gente fez essa interface, esse meio de campo, e levou muitas ferramentas para essa agricultura, o que a gente chama agora de regenerativa, uma agricultura mais sustentável. Por isso que a gente chama de agrobiológica sustentabilidade. Como é que a gente leva serviços, ferramentas, conhecimento ao agricultor para levar a sustentabilidade ao campo. E a tua área é uma área envolvente e contagiante, porque o agro, indiscutivelmente hoje, falando em termos econômicos, é que caminha e traz o Brasil no seu bojo, não é? E a gente sabe da importância do trabalho do agrônomo, dessa informação. Você diria que hoje o homem, vamos chamar de homem do campo, o proprietário de fazendas, enfim, ele tem uma noção mais apurada, é exatamente aonde você entra para fazer um trabalho conjunto com ele? Sim, você tem hoje o agricultor e o produtor rural, ele é uma pessoa conectadíssima, né? Então ele está atualizado em novas tecnologias, a informação chega para ele de forma muito mais fácil hoje em dia. E você tem um ponto bacana que é a constante mudança geracional. Sei. Então, por exemplo, eu sou agrônomo, formei em Piracicaba. Hoje, muitos colegas meus de faculdade hoje estão liderando essas fazendas. Perfeito. Então, são pessoas que tiveram esses conceitos de uma agricultura mais sustentável no banco da escola. Sei. Então, eles levam e praticam e vivenciam isso no campo. Então, essa mudança geracional, claro, ela é constante, né? E está fazendo com que os produtores sejam mais abertos, muito mais abertos. Ô, Rafael, você diria que São Paulo é uma das... Você está lá, você tem no Centro-Oeste, você tem lá Goiás, enfim, Mato Grosso, mas você diria que São Paulo é hoje um estado, até o Rio Grande do Sul, mas é a locomotiva que nesse setor traciona todo esse contexto de sustentabilidade, ou é folclore? Na verdade, os estados outros que eu mencionei aqui verdadeiramente trabalham mais ativo nessa questão sua de atividade profissional. Olha, excelente raciocínio, porque hoje a área que mais se usa produtos biológicos, ferramentas biológicas, é o Mato Grosso. Sei. Mato Grosso é um dos maiores polos do mundo de produção de alimentos. Entendi. Porém, a grande maioria das indústrias que abastecem o Mato Grosso estão no estado de São Paulo. Oriundas de São Paulo. Então, hoje você tem o parque industrial hoje que abastece tudo, a grande maioria está em São Paulo, e você tem a segunda maior cultura, na verdade, a cana-de-açúcar é a cultura... Para a gente ter uma ideia, o Brasil planta em torno de 45 milhões de hectares de soja. Sei. E a cana em torno de 10 a 12 milhões de hectares. Só que a cultura que mais utiliza produtos biológicos é a cana-de-açúcar. Então, São Paulo, sim, é um estado com consumidor muito grande devido à própria lavoura sucroalcooleira no estado de São Paulo, mas também as indústrias estão aqui. Então, São Paulo é uma locomotiva, acho que temos mais locomotivas no Brasil. São Paulo continua muito importante, mas o estado do Mato Grosso, ele é muito forte. Cara, essa proporcionalidade que você me passou entre cana-de-açúcar E soja. Essa referência, como eu cresci e vivi dentro de São Paulo, não é? E a gente passa nas estradas ainda, dá para ver os canaviais, enfim. Eu achava que essa relação era equivalente e é quase 3 vezes mais a soja. Praticamente 4 vezes mais. A área cultivada hoje no Brasil é muito grande. E hoje a gente percebe que as pessoas, o consumidor final, ele tem... E você, como profissional da área, e você atua exatamente por isso, você percebe que há uma conscientização na questão de sustentabilidade quando você fala em consumo de alimentos? Sim, eu entendo que sim. Hoje o consumidor quer cada vez produtos menos industrializados. Sim. Nunca se falou tanto de ultraprocessados, né?
Algo que era bonito nos Estados Unidos antigamente, a sua indústria de alimentos, dos seus ultraprocessados, hoje ficou feio, né? E difícil outra cultura ocidental que se alimente tão bem quanto o brasileiro em termos de alimentos frescos, né? Então acho que o consumidor sim está atento e o produtor também está atento, porque a questão da sustentabilidade ela ganha um outro viés muito importante. O produtor que está adotando as práticas sustentáveis, ele está tendo uma redução de custo da sua lavoura. Entendi. Então esse é um grande vetor que acelera muito as coisas. O produtor que está migrando gradativamente para uma agricultura mais regenerativa, mais natural, está sobrando mais dinheiro no bolso dele. Então, isso acelera toda essa movimentação. Então, você tem tanto o agricultor atento a isso, quanto uma expectativa, um anseio do consumidor para que essa mudança aconteça. Só para poder entender, eu estou aqui feito aluno, eu queria saber, na ordem direta das coisas, a preservação da área ambiental, até onde ela se equilibra com essa outra área de cultura que o produtor utiliza para poder comercializar, evidentemente, a sua agricultura. Olha, outro ponto que temos que desmistificar. Você tem uma moratória hoje no Brasil de as grandes traders, os grandes grupos que consomem grãos, soja, milho no Brasil, eles não adquirem grãos em áreas de desmatamento. Tá? Então, hoje, por exemplo, a minha política de crédito da agrobiológica, se você é um agricultor que teve alguma infração do IBAMA nos últimos 5 anos, eu não vendo para ele. Então, todo o mercado está estruturado para que você não consuma, não fomente esse tipo de coisa. Claro que a abertura de áreas no Brasil existem e existirão. Legais, principalmente, e ilegais também. Sei. Então, mas as empresas não querem, vou usar um termo, não querem se sujar, elas não querem fomentar uma agricultura onde está no lugar errado. Então, existe toda uma preocupação com isso. Mesmo porque essa troca de geração permitiu isso, né? Houve uma evolução na questão de conhecimento através, comandados exatamente por profissionais, como é o teu caso. Você é presidente da ABINS. Qual é a definição dessa sigla? Associação Brasileira de Bioinsumos. de Bioinsumos. Isso. E as pessoas fazem aderem a essa propositura de você ter associação, e o que acontece dentro dessa associação enquanto orientação para as pessoas? Então vamos lá. Um dos pilares dessa nova agricultura é a redução de uso de produtos químicos. Tá. Para eu poder evitar o uso de um produto químico, um inseticida, por exemplo, eu vou usar um inseticida biológico. Tá. O que é um inseticida biológico? São os bichinhos. Então eu vou usar bichinhos para combater aquela praga. Tá. Esses bichinhos podem ser bactérias, vírus, fungos ou extrato de plantas, por exemplo. Então a ABINS é uma associação que congrega indústrias do setor que precisam estar organizadas para fazer com que toda a regulamentação que existe no governo seja feita em prol da sociedade. Sei. Em prol do agricultor, em prol que facilite a inovação nessas indústrias Você também. tem pessoas participantes do Brasil todo. Sim, Associação brasileira. Indústrias no país todo, do Ceará ao Rio Grande do Sul. Entendi. Eu vou ser até repetitivo, mas, Rafael, você acredita que a população tem é consciente, tem essa conscientização, não o produtor em si, mas o consumidor final tem? Vamos lá, vamos ter a questão da alimentação mais sadia, sim, eu acho que sim, você tem um apelo, você tem um anseio do consumidor, da dona de casa, daquele profissional que é uma comida cada vez mais sadia. Mas a gente não está tendo uma visão ainda, essa adoção. Por exemplo, o Brasil é o país que mais usa ferramentas biológicas do mundo. Sei. Então o Brasil é o país que está conduzindo a maior redução do uso de agrotóxicos do mundo. O consumidor está sabendo disso? Não, não está sabendo disso. Eu vejo isso até com uma certa, por exemplo, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e tá lá, você vê as perguntas do livro de geografia dela sobre agricultura. Eu falo, nossa filha, essa resposta não está mais errada. Então você vê que todo esse movimento, ele precisa ser feito, essa comunicação precisa ser feita, com certeza. A tua base de trabalho é onde? A nossa matriz fica em Leme. Vocês estão em Leme. Isso. Você é CEO.
CEO Agrobiológica. Isso, eu sou o presidente da companhia. Você é o exatamente. presidente da companhia. Positivo. E você que fundou essa companhia? Eu sou fundador da companhia, exatamente. E quantos profissionais você tem ali ao seu redor? Que acho que é necessário um time... Então, hoje, na companhia toda, em torno de 170 funcionários. Aham. Né? No campo, aproximadamente 70 funcionários. Puxa vida. E troca formação o tempo todo? Constantemente, constantemente. Você chegou a ministrar aulas como professor, enfim? Não. Eu saí da graduação, eu fui professor na graduação. Tá. A gente tinha um cursinho social na época, lá na faculdade. A gente montou um cursinho para alunos de escola pública e eu ministrei aula de geopolítica. Isso. Mas depois da graduação, eu já comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era produtor orgânico, exportava hortaliças orgânicas. Mas durante o dia a dia da nossa profissão, o agrônomo tem que conversar muito com o agricultor. Tá. Então a gente faz muitas apresentações, muitas palestras. Sei. E então a comunicação com o agricultor ela tem que ser muito bem trabalhada pelo agrônomo. Tenho a impressão que a internet deve facilitar muito esse seu trabalho, não é? Com certeza. Porque na medida em que o agricultor tem curiosidade, tem necessidade, de qualquer parte do Brasil, ele vai acessar ali de alguma maneira e vai chegar até você na Agrobiológica Sustentabilidade. Você sabe que eu coloquei o CEO, evidentemente que o CEO é a pessoa que comanda, não é, todo o contexto e tal. E eu coloquei junto, para mim o nome da empresa era CEO Agrobiológica Sustentabilidade, fazendo a minha culpa, que perdoe se você tivesse que falar diretamente com o agricultor hoje, o que ele tem essencialmente que estar atento? Agricultor, conheça. Tem muita coisa acontecendo. A geração de informação, a geração de conhecimento, as novidades, inovações no mercado são muitas. Busque sair da sua rotina e busque fazer algo diferente. Quem vai agradecer vai ser o seu bolso. Muitas vezes a gente está na rotina de um mesmo manejo. Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou fazer também. Está na hora de repensar. Entendi. Não é apagar o que seu avô e seu pai fez, Sei. o belo que ele construiu. É porque se chegou aqui em função deles estarem lá, não é? Mas pense que os seus filhos vão falar, agora eu vou preservar o que o meu pai construiu. Então, tem muita coisa acontecendo, a agricultura é dinâmica, a geração de conhecimento é muito dinâmica. Permita-se errar com responsabilidade, mas tenha abertura dentro do seu manejo para usar cada vez mais ferramentas biológicas. Você procura mais os agricultores ou os agricultores procuram mais você? Os dois, vamos chamar assim, os dois, é um equilíbrio. Porque tem que existir uma ponte aí, né? E muita gente ainda não faz parte dessa ponte. Nós, no começo, nós procurávamos mais o agricultor. Hoje, devido à questão da facilidade de acesso, redes sociais, tudo, o agricultor tem nos procurado buscando, como é que eu faço? Conscientização. Sim, muito. Entendi. Espetacular isso. E a pessoa trabalha com você como? Com a tua empresa? Por contrato, por períodos, por safras? Como é que se dá essa relação comercial? Hoje nós temos aí que a gente chama de clientes spots, são clientes que têm interesse numa tecnologia, numa ferramenta, eles adquirem. Tá. E tem a grande maioria que são clientes que têm contratos de anos. Entendi. Como a gente faz toda uma prestação de serviço, um acompanhamento ao agricultor, temos clientes com contrato de 3, 4, 5 anos conosco. Ô Rafael, quando você se formou, você imaginava que você provavelmente seguiria para essa linha aqui da sustentabilidade, que você teria uma empresa, ou quando você já estava lá, essa empresa efetivamente já existia? Olha, que eu sabia que eu trabalharia com redução de agrotóxico era... Com certeza. Sim, isso é um valor, é uma missão que a gente tem na vida, né? E aí Deus traz os caminhos para a gente poder segui-los, né? E a gente conseguiu construir esse caminho, mas, claro, não imaginava alcançar isso. Eu vou dar um exemplo muito bacana. Há 10 anos atrás a gente desenvolveu uma tecnologia que é o produtor produzir esses mesmos bichinhos na fazenda dele. Sei. E com isso a gente teve um sucesso muito grande, uma redução de agrotóxicos muito grande. Entendi. A coisa expandiu tanto no mercado que surgiram dezenas de concorrentes, ao ponto que o Congresso Federal teve que fazer uma lei, fez uma lei para regulamentar algo. Então você começar isso, uma ação lá atrás, pequena, tímida, mas que precisou ser regulamentada pelo Congresso, aí é um orgulho muito grande. Sabe? Empresas similares tem no Brasil em quantidades ou ainda é uma questão em progressão?
estão aumentando, elas estão, o nosso fórum é na BINS, né? Então Tá. as empresas nossas que concorremos, mas também nos unimos para ter pautas comuns Sim. junto ao Estado. Mas o Brasil é pioneiro no mundo. Você tem alguns casos no México, na Austrália, na Áustria, mas muito pontual. A agrobiológica, ela atua no Brasil todo, no território nacional. Externamente também você empresta alguns serviços ou não? Não começamos ainda exportação, mas quando a gente fala que atua no Brasil todo, é que o Brasil é muito grande. Então, mas nós estamos do Rio Grande do Sul ao Pará, temos clientes do Roraima ao Espírito Santo, Sei. sabe, do Mato Grosso do Sul ao Pernambuco, ou seja, praticamente todo o território nacional ele é coberto por profissionais do nosso time. Mato Grosso ainda lidera esse ranking de agricultura dentro Sim, da microbiologia? o Mato Grosso é muito importante, mas áreas até interessante, áreas que a gente chama de Mapitoba, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Mapitoba, eu nunca tinha ouvido. Então Sensacional. é um nome bacana porque são áreas de agricultura recentes, vamos chamar assim, no máximo 20 anos, um pouquinho mais, 25 anos, mas pega a Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão, um pedacinho do Pará, são áreas muito grandes, são áreas com muita adoção, agricultores novos, Sei. uma área de expansão nova da agricultura brasileira, extremamente profissional, extremamente tecnificado, a área de Luiz Eduardo Magalhães, a Bahia, são altamente profissionais e são muito adeptos ao uso de ferramentas biológicas. Muito Resultados adeptos. práticos. Maravilha. Sim, e resultados práticos, redução de dependência, redução de estresse à seca, redução do uso de agrotóxico, e principalmente maior renda para o agricultor. Maravilha. Querido, olha, eu, como leigo, não é? E dentro da curiosidade que o cidadão e o telespectador têm, eu espero de alguma maneira ter passado algumas informações, porque esse homem aqui, ele sabe tudo e mais um pouco. Me perdoe até a brutal ignorância dentro da área, mas a gente está aqui exatamente para perguntar aquilo que o leigo provavelmente estaria perguntando para você. Algum detalhe para você complementar? Sim, eu gostaria de falar como um convite, não só ao agricultor, mas ao brasileiro que conhece o Brasil. Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, claro, pela empresa, comercialmente, atuando, conhecendo agricultores, mas a gente vê que o brasileiro não conhece o Brasil. Sei. Então é muito comum quando você vê alguém do Sul ou do Sudeste, foi para a Bahia, foi para o Maranhão, foi para o Mato Grosso. Se surpreendeu. E se espanta. Isso é muito bacana. Então, gente, o Brasil é muito grande. O Brasil é um país muito rico de pessoas muito boas e nós precisamos nos conhecer mais. Quem sabe, nos conhecendo mais, seremos mais unidos, uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade, acho que, mais unida mesmo, né? Com toda certeza. Querido, olha, prazer ter recebido você. Eu espero que você retorne outras vezes aqui. Será um prazer. Sempre pode até optar por um tema, falar, Paulo, eu gostaria especificamente de me ater a esta área aqui, tudo bem, que é sustentabilidade, você tem os bioinsumos e tal, mas dentro desse processo deve ter algumas falas específicas que isso contribui muito até para as pessoas poderem entender, né, e receber de uma forma profissional, né? Muito obrigado e vamos sim, com certeza será um prazer. Maravilha. Tem alguma feira específica que você participa? Vamos estar agora em junho no Hortitec, é uma feira em Olambra, agora no final do mês de junho. Nossa, aqui do lado. É uma feira maravilhosa, uma feira fantástica, deixa o convite. E olha que interessante, você falou das feiras. Antigamente o agricultor ia às feiras atrás de informação. Tá. Então você tem algumas feiras grandes que se consolidaram, mas hoje a informação ela vibra no bolso do agricultor. Ele quer, a informação chega através das redes sociais e das mídias sociais. Então, o agricultor ele é tão conectado que as feiras hoje estão realmente em decadência. Vou dar um dado particular para você. Eu tive um amigo no colegial, o nome dele era Johannes, família holandesa, em Rio Claro, e o pai dele, na época, dentre culturas outras, também plantava o cactus. Eu desconhecia a Olambra, não é? Porque era um outro tempo, e na minha cabeça eu ficava tentando entender se o cara vende laranja, se ele vende cana, se ele vende abóbora, se ele vende limão, mas como que esse cara vende cactus, sabe? Então eu me coloco, claro, eu me reporto aos anos 70, não é? E eu
entendo quando você diz que a conscientização hoje é fundamental, que a população brasileira tem que conhecer melhor o país e os agricultores, essencialmente, têm que ter mais proximidade com o trabalho que você desenvolve. Parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, daqui a pouco nós estamos de volta. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao DAZ Decor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre aqueles erros de decoração que são mais comuns e que muita gente comete sem perceber, mas que podem comprometer o visual, a funcionalidade e até o conforto do seu ambiente. E claro, eu vou te dar algumas dicas práticas para evitar essas armadilhas e deixar a sua casa ainda mais linda de viver, harmoniosa e também aconchegante. Vamos lá? Primeiro erro, excesso de informação. Veja como era a casa antes da transformação, antes da produção. Colocar muitos itens decorativos em um mesmo espaço, gente, pode deixar o ambiente poluído visualmente, até cansativo. E a dica de ouro da Fá aqui é: menos é mais. Olha depois como ficou. Lindo, né? Escolha peças-chave que conversem entre si e tragam harmonia. Invista em poucos elementos com personalidade e lembre-se de deixar espaços livres para criar essa sensação de respiro visual.
Esse aqui é outro erro clássico. Tapete pequeno demais, um tapete fora de proporção, ele pode sim desvalorizar totalmente a decoração. A regra básica é: na sala de estar, o tapete deve abraçar os móveis, pelo menos as pernas da frente do sofá e das poltronas devem sim ficar sobre ele. Já na sala de jantar, o tapete precisa ser grande o suficiente para que as cadeiras, gente, continuem sobre ele, mesmo quando forem afastadas, tá bom? Não esquece dessa dica, tá? Outro erro muito comum são os quadros pendurados na altura errada. O ideal é que o centro do quadro, o eixo, o meinho do quadro, sabe? Fique na altura dos olhos, que normalmente fica entre 1,50 m e 1,60 m do chão. Aqui o Rodrigo está questionando aqui, é 1,50 m do piso? Explica para as fadas, Rodrigo, como é que você faz? A gente pega do chão, marca 1,50 m, que é a visão, né? É a visão que a gente é acostumado a colocar, a altura. Aí tem quadro mais diferente, né? Que é pé direito alto, né? Isso, pé direito alto também. É. Aí já tem que colocar um pouco mais alto, né? Exatamente, é porque aqui é baixo, a gente coloca 1,50 m do chão até aqui 1,50 m. Aí parece que está instalando médio, o meio dele, para poder centralizar certinho, no 1,50 m. E é bom porque desde lá da frente já fica tudo na mesma altura, né? Sim. Na mesma harmonia. A visão, claro, olha. Aquele lá não quer dizer que vai ficar na altura daquele, mas ele tá o eixo em 50, eixo em 50. Então você na visão, é isso que a gente tá explicando, olha, no visual eles seguem e isso aqui proporciona equilíbrio, tá, gente? É muito importante esses detalhes, né? E se for compor o ambiente com mais de uma peça, pense assim sempre no conjunto e como uma única unidade para manter a salinha visual sempre equilibrada. A iluminação faz toda a diferença na decoração e muita gente esquece disso, infelizmente. Então, olha, apostar em um único ponto de luz central deixa o ambiente sem aconchego. Às vezes só um plafond não ajuda na iluminação daquele ambiente. Então, o segredo é criar camadas de iluminação. Combine luz geral, o plafond, por exemplo, com luz indireta como um abajur e luz de destaque como os spots, fitas de LED. Isso tudo cria um ambiente mais acolhedor, sofisticado. Ah, e uma dica, hein? Não esquece de luz amarela, sempre. Bom, agora um erro que pouca gente pensa é o som do ambiente. Isso, gente, espaços com poucos móveis, ouçam isso, espaços com poucos móveis, superfícies lisas e sem tecidos absorventes podem criar eco no seu ambiente e aumentar a sensação de cansaço mental. Isso é comum em casas com uma estética super clean, que parecem bonitas, né? Mas que podem ser desconfortáveis acusticamente. Então a solução para isso é adicionar tapetes, cortinas ou até quadros acústicos disfarçando aí de arte para melhorar a qualidade sonora do espaço. Vê aí na sua casa, se não está fazendo eco aí o seu ambiente. As cores não afetam só a estética, mas também a sensação térmica de um ambiente. E quem mora em lugares muito quentes, usa tons amarelo, vermelho, laranja. Presta atenção, gente, essas cores, ela pode transmitir, você pode sentir o ambiente mais abafado. E já os tons frios, como azul, verde, ajuda a criar uma sensação térmica mais agradável. Então a solução é escolher cores estrategicamente, levando em conta o clima aí da sua região, para tornar o ambiente mais confortável, mais favorável, tá bom? Outro erro muito comum é criar uma casa de cenário, ou seja, uma decoração linda, mas nada funcional para o seu dia a dia. Isso acontece muito quando a gente copia uma ideia da internet sem considerar
a nossa rotina real do dia a dia, né? Alguns exemplos, por exemplo, sofás lindos, mas desconfortáveis, mesas de centro enormes que atrapalham a circulação, a passagem ali na sala, né? Estantes cheias de objetos decorativos, mas sem espaço para itens do dia a dia. A solução é: antes de decorar, pergunte-se a si mesmo sempre: isso é bonito ou realmente faz sentido para minha rotina? A decoração, ela precisa ser funcional e confortável. Você sabia que a iluminação pode afetar o seu humor, até a sua qualidade de sono? Percebe, gente? Até a qualidade de sono. Pois é. Muitas pessoas erram na escolha da luz e nem percebem. A luz branca, fria, por exemplo, pode deixar aquele quarto com cara de hospital, de clínica, né? E dificultar o relaxamento. Já a luz muito amarelada também na cozinha pode fazer a comida parecer menos apetitosa. Então a solução é escolher luzes adequadas para cada ambiente e, se possível, investir em iluminação dimerizável, sabe? Porque você pode daí ajustar a intensidade conforme o momento. As lojas de iluminação, minhas fadas, têm profissionais preparadíssimos, capacitados para explicar para você. Então, não hesite em perguntar, questionar, buscar orientação para encontrar a melhor solução para cada espaço aí da sua casa. Viu só como pequenos ajustes fazem uma grande diferença? Pois é, evitando esses erros de decoração, você consegue transformar os seus espaços de forma prática e cheia de estilo. Eu espero que essas dicas tenham te inspirado e me conta qual desses erros você já cometeu aí na sua casa. Deixe nos comentários lá nas minhas redes sociais e no próximo programa de A a Z tem muito mais para você. Até mais, beijo da Fá.